Isso aí, meus queridos, o objetivo da aula de agora, obviamente, não é te ensinar as coisas, é fazer uma revisão. Eu vou começar por terminologia, mas poderia começar por qualquer outra frente. Então, termologia. Fui eu que te ensinei, eu acho, né? Eu que revisei contigo, né? Escalas termométricas. Termologia, primeira coisa que eu preciso que tu saiba que temperatura mede o que mesmo? O grau de agitação das moléculas de um corpo. Calor é energia térmica em trânsito, em movimento, que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Nós chegamos a ver as três maneiras pela qual o calor pode fluir. Condução, o calor é transmitido de átomo para átomo, ocorre principalmente nos sólidos. Convecção, o calor é transmitido devido ao movimento de massa, ocorre em fluidos, ou seja, gases e líquidos. Radiação, o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Infravermelho é tão importante nessa parte que ganha o nome de ondas de calor. Ultravioleta transmite bastante calor também. As outras radiações transmitem menos calor, transmitem bastante energia, mas uma pequena porcentagem dessa energia se converte em calor. O que é atingir o equilíbrio térmico? É atingir a mesma temperatura, é uma tendência na natureza, né? Os objetos têm a tendência de atingirem o equilíbrio térmico. Quando a gente fala de energia térmica, nós estamos falando da energia relacionada à temperatura. Quando um objeto aumenta a temperatura, as suas moléculas vibram mais. Podemos dizer que aumenta a sua energia térmica. Cuidado, hein? Energia, que é isso? Energia interna é um pouquinho diferente. Quando a gente fala de um gás, o gás é formado de moléculas, ficam se chocando umas com as outras. Se eu pudesse somar a energia cinética de cada uma dessas moléculas que compõem o gás e somar todas essas energias cinéticas, eu calcularia a energia interna do gás. Nós já vamos rever na termodinâmica. A energia interna de um gás pode ser calculada por 3 meios de nRT, onde N é o famoso número de mols, T, temperatura em Kelvin, e o R, a constante universal dos gases. Na química, vocês viram que o número de mols é a massa do gás dividido pela molécula grama, ou pelo mol do gás. Além disso, 1, 2, 3, 4, 5, lei zero da termodinâmica. Se o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico, e o corpo B e o corpo C estão em equilíbrio térmico, eu posso garantir que o corpo A e o corpo C também estão em equilíbrio térmico, né? Bem óbvio isso. Essa cadeira está em equilíbrio térmico com essa. E essa está em equilíbrio térmico com essa, porque eu medi a temperatura, eu verifiquei. E aí, então, mesmo sem medir a temperatura ao mesmo tempo dessa e dessa, eu posso afirmar que elas estão em equilíbrio térmico, né? Certo? A lei zero da termodinâmica. Esses são conceitos muito, muito importantes que a gente tem que ter em mente aí para poder avançar na termologia. Dentro da termologia tem uma matéria chamada termometria. Termometria é a ciência que estuda como se mede a temperatura. Nós vimos que tem 3 escalas mais famosas, né, usadas no mundo: a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Quando nós vamos relacionar 2 escalas termométricas, nós precisamos de pontos de referência, chamados pontos fixos. Os pontos fixos internacionalmente usados é o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo à pressão de uma atmosfera. Historicamente, nós sabemos que 100 graus Celsius é 212 graus Fahrenheit, que 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius, 373 Kelvin, 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Se os termômetros estiverem em equilíbrio térmico, registrarão a mesma temperatura. Aí a gente pode pegar esses termômetros e fazer o teorema de Thales, né? Isso dividido por isso é igual a isso, dividido por isso é igual a isso, dividido por isso. Ou, já finalizando a fórmula, TC sobre 5 é igual a TF menos
de 9 graus Fahrenheit, que corresponde a uma variação de 5 Kelvin. Por que mesmo que a escala Kelvin é chamada de escala absoluta? Quem lembra? O Kelvin definiu o que era 0 Kelvin, porque primeiro ele fez um estudo e calculou qual que era a menor temperatura existente, né? Antes do Kelvin não se pensava nisso, uma temperatura inferior. Se supunha que esfriando um objeto que já estava frio, ele ficava mais frio. Só que como a temperatura média grau deixa das suas moléculas, quando a gente esfria um cara, ele vibra menos. E se esfria mais, ele vibra menos. E chega uma hora que filosoficamente a gente entende que a vibração acaba. Kelvin calculou qual era essa temperatura, que deu menos 273 graus Celsius. E chamou essa temperatura de 0, certo? Ou seja, a escala Kelvin não tem temperaturas negativas. Ela mede a partir do 0 verdadeiro, do 0 absoluto. O 0 do Celsius é um referencial, um chute. O 0 do Fahrenheit é um chute, um referencial. O 0 Kelvin não. O 0 Kelvin é 0 de verdade, é um 0 absoluto. Portanto, a escala Kelvin ganha o apelido de escala absoluta. Para lembrar disso, a gente não usa a bolinha de grau, que a gente usa em Fahrenheit e que a gente usa em Celsius. Já vi o vestibular cobrado ao aluno a consciência de que a escala Celsius é centígrada, assim como a escala Kelvin é centígrada. Dizer que uma escala termométrica é centígrada é dizer que ela tem 100 divisões entre o ponto fixo inferior e o ponto fixo superior. A escala Fahrenheit não é centígrada, porque entre o ponto fixo inferior e o ponto fixo superior nós temos 180 unidades. Beleza. Logo depois da termometria, a gente começa a trabalhar com calorimetria. Falei para vocês que uma caloria é a energia necessária para pegar 1 grama de água e aquecer ela de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Porém, alertei a vocês que no ensino médio a gente diz que 1 caloria é a energia necessária para pegar 1 grama de água e fazer a temperatura variar 1 grau Celsius, independentemente se for de 10 para 11 ou de 99 para 100. No curso superior, vocês vão ter que tomar mais cuidado com essa informação aqui. Já que nós sabemos o que é 1 caloria, energia necessária para pegar 1 grama de água e aquecê-la de 1 grau, a água no estado líquido. Aí nós podemos começar a nos divertir. Se eu quero compreender o comportamento térmico de um objeto, basta levá-lo para o laboratório, aquecê-lo com uma certa quantidade de calor, medir a sua variação de temperatura. Foi assim que nasceu a nossa ideia de capacidade térmica. Capacidade térmica, que é uma característica de um corpo, nada mais é que a quantidade de calor que o objeto recebeu sobre a variação de temperatura que ele sofreu. Isto é a ideia de capacidade térmica. Mas se eu conheço a massa desse objeto, eu posso calcular o calor específico do material que o compõe. O calor específico do material que compõe esse cara é a capacidade térmica dele dividido pela massa. Esta é a ideia de calor específico. Mas eu devo confessar a vocês que no vestibular o mais comum é a gente usar a ideia de capacidade térmica e de calor específico ao mesmo tempo, numa única equação, chamada de quantidade de calor sensível. Essa equação, então, aquele que o nome completo dele é quantidade de calor sensível. Essa quantidade de calor sensível está sempre relacionada a uma mudança de temperatura. Porém, nós sabemos que ao aquecer uma substância pura, quando ela começa a mudar de estado físico, a temperatura dela para de variar, né? A gente aquece, a substância para de aumentar a temperatura. Esquenta, para de aumentar a temperatura. E depois esquenta de novo. A gente sabe que nesses dois patamares, onde a temperatura permaneceu constante, está ocorrendo mudança de estado físico. É a fusão e a ebulição.
necessária para fundir, né, a quantidade de energia que foi gasta daqui para cá, para fundir o material e dividir pela massa de material que foi fundido. Assim está dividindo, passa multiplicando, surge o famoso que moleza. Aquele cara ali é o calor específico latente. Esse outro que aqui, o nome completo dele é quantidade de calor latente. Antes era o sensível, né? Porque estava relacionado com variação de temperatura. E nós sentimos variação de temperatura. O que nós sentimos é porque nós somos sensíveis a. Já calor latente não é possível sentir. Portanto, ele está armazenado de uma forma diferente, né? Não explícita, que não dá para perceber. Uma questão famosa que nós analisamos nessa hora foi aquela história de transformar um objeto que está no estado sólido num objeto que está no estado gasoso. Como é que a gente faz esse processo? Calcule a quantidade de energia para transformar tantas gramas de gelo em vapor d'água. O segredo é desenhar duas fases sólidas, desenhar duas fases líquidas e desenhar duas fases gasosas. Tu tens que saber qual é a temperatura em que ocorre a mudança de estado físico. Se for água, tu tens que saber de cabeça que a fusão ocorre a 0 e que a vaporização ocorre a 100. Se for outra substância que não água, o vestibular tem a obrigação de te avisar que temperaturas são essas. Aqui que macete ou que moleza? Que macete? Que moleza? Que macete? Que moleza? Que macete? Soma tudo e pronto, matou a questão. Uma outra questão que eu acho que vale a pena dar uma revisadinha nessa história, que é uma das questões mais delicadas para essa parte da matéria, é aquela história de misturar corpo quente com corpo frio e pedir, né, calcule a temperatura de equilíbrio térmico. Quando os corpos não vão mudar de estado físico, é fácil. O problema é quando os corpos mudam de estado físico. Vou fazer um exemplo que muda e um que não muda. Exemplo 1. Peguei um recipiente adiabático. O que é mesmo um recipiente adiabático? Não troca calor, né? Não ganha nem perde calor do meio externo. E dentro desse recipiente adiabático, eu peguei 60 gramas de água a 70 graus Celsius e misturei
aquecimento, por que o equilíbrio térmico não ocorreu bem no meio? Ou seja, por que o equilíbrio térmico não ocorreu a 40 graus? A massa, né? Pensa numa piscina olímpica, tu bota uma gota de água fervente. Ninguém vai se queimar na água, ninguém vai nem sentir o que tu fez. Concorda comigo? Pega uma piscina olímpica de água fervente e bota uma pedrinha de gelo dentro. Beleza? Então é uma forma de tu verificar se teu cálculo deu certo, né? A temperatura de equilíbrio sempre vai estar mais próxima do corpo de maior massa, desde que os corpos sejam feitos de mesmo material. Eu também só posso fazer essa análise porque era água e água. Cuidado, se tu iguala eles, tu tem que dizer que a temperatura vai ser a maior menos a menor. Porque quando eu fiz esse macete aqui, esse resultado vai dar negativo, né? Tu concorda se eu colocar aqui 46 diminuído a negativo? Por isso que ficou verdadeiro, o número negativo mais o número positivo deu zero. Certo? Eu lembro que eu acho que quando eu fui ensinado a primeira vez a fazer isso, o cara ensinava a igualar. Só que ele me mentia duplamente. Ele me mentia ao dizer que os calores eram iguais, e não são iguais porque um está ganhando e um está perdendo. Concorda comigo? Em módulo eles são iguais. Se tu quiser igualar, tem que ser em módulo. Tu pode fazer assim, ó. O módulo do calor recebido é igual ao módulo do calor perdido. Mas eu já vi professor que recomenda fazer assim, só que ele diz que a variação de temperatura é a maior menos a menor. Porque aí se eu faço aqui 70 menos TF, eu vou poder igualar, né? Porque os dois vão dar o mesmo sinal, entende o que eu digo? Ou seja, para eu pedir para ele igualar o calor recebido e o calor perdido, só se eu pedir para ele fazer em módulo, ou se eu mentir para ele, disser que variação de temperatura é a maior menos a menor. Sim. Não é o de maior temperatura. Sim. Pode colocar o menos na frente do cara de maior temperatura e igualá-los. Aí, claro, o menos passa para lá mais, a soma igual a zero. Sim. Certo? É isso que é importante, estar consciente, né, de que faz sentido a coisa. Essa fórmula, calor recebido mais calor perdido igual a zero, não vai ser fornecida no vestibular, tá, gente? É chamada de princípio das trocas de calor. E tu tem que entender isso. É uma ideia poderosa, né? Princípio das trocas de calor. Gases nós estudamos juntos, né? Não foi? Gases? Vamos aproveitar então o embalo e vamos para a revisão de gases. Cara, olha a quantidade de matéria só no primeiro discussãozinha. E nem beliscamos a superfície ainda. Vamos que vamos. Ah, é verdade, eu falei que eu queria fazer um com mudança de estado físico, né? Show, garoto. Se tu não me alerta, eu já pulo para a próxima, sem nem pestanejar. É verdade, eu quero misturar uma situação onde eu pego uma substância no estado sólido e misturo com ela no estado líquido. A gente corriqueiramente faz água, não só por ser mais prático, mas porque o vestibular, em 90% dos casos, no mínimo, faz esse tipo de situação com água. Se eu tivesse feito naquela situação com materiais diferentes, a única diferença é que o Czinho aqui eu teria que te informar, né, qual é o Czinho desses materiais. O resto seria absolutamente idêntico. Então, fazendo o exemplo 2 dessa parte, exemplo de número 2 seria o seguinte: mais uma vez temos um recipiente adiabático, ou seja, não vai ter troca de calor. Só que eu fiz diferente, eu misturei nesse recipiente 70 já foi, né? 60 gramas, já foi 60, porcaria. 70 gramas de água a 50 graus Celsius. Eu vou misturar com pedrinhas de gelo. Eu vou jogar nesse recipiente 30 gramas de pedrinhas de gelo, H2O, portanto, só que elas estavam com temperatura de menos 80 graus Celsius, gelado pra caramba. Eu deveria te fornecer que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E ainda deveria fornecer que o L de fusão para a água, é 80 calorias por grama. Eu não precisaria fornecer
conhecer o Czinho da água líquida, que se supõe que o aluno lembre isso. Cara, essa questão, ela é já bem mais elaborada que aquela primeira. Aquela primeira não precisava nem pensar, que macete, soma igual a zero. Essa aqui já é bem mais elaborada. Principalmente para fazer sem macete, que é o jeito que eu gosto. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: será que o gelo vai chegar a zero e vai começar a derreter? Ou será que a água vai chegar a zero e vai começar a congelar? Eu preciso saber quem é que vai mudar de estado físico, para saber qual corpo eu aplico que moleza, se é na água ou se é no gelo. Como a gente não tem bola de cristal, a gente pode pegar a água e o gelo e aplicar o que macete em ambos. Faz o que macete na água e faz o que macete no gelo. Mas como nós não sabemos que temperatura que eles atingirão, eu vou supor que eles vão chegar a zero. A massa de água é 70 gramas, o Czinho da água tu conhece, e eu estou supondo que a água vai atingir a temperatura final de zero. A temperatura inicial dela eu sei que é 50. Assim, fazendo o produto, eu descubro que a água deve perder 3.500 calorias para chegar a zero. Fazendo o mesmo serviço com o gelo, eu tinha 30 gramas de gelo, o Czinho do gelo é 0,5 e eu estou supondo que o gelo vai chegar a zero, não tenho certeza. Menos a temperatura inicial do gelo, que é menos 80. Desta forma, eu tenho que 0,5 vezes 80, 40, 40 vezes 30, 1.200 calorias. Interpretação física: o gelo deve receber 1.200 calorias para chegar a zero. Eu te pergunto, quem vai chegar a zero primeiro?
28,75 gramas. Que massa é essa? É a massa de gelo derretido. Então no final do meu potinho ali, no final eu vou ter o quê? No final eu vou ter 70 gramas de água mais o gelo que derreteu, que vai dar 98,75 gramas de água, certo? E vai sobrar quanto de gelo? Tinha 30 gramas, derreteu 28,75, sobrou 1,25 gramas de gelo flutuando na água. Isso tudo aqui, temperatura? 0, a 0 graus Celsius, certo? Então, o exemplo número 2. Na volta a gente revisa a termodinâmica e depois ainda eletrostática e eletrodinâmica. Barbaridade. Tem uma duvidazinha aí? Daqui a pouco estamos juntos, meus queridos. Bom recreio.